Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, na graça de Deus? Louvado seja o nome do nosso Criador. Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e você já me conhece, né? Deixa eu aqui tirar um pouco do suor, que mesmo chegando à nossa tarefa, a gente toma um banho, mas tá muito calor, né? Acabamos de chegar da nossa capital e a nossa capital está chovendo, mas o nosso município está muito calor, está sol quente aqui, não é verdade? Meu querido, antes de falar qualquer coisa, na verdade eu já falei, não é? Mas antes de eu mencionar a Bíblia neste estudo, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal, você deixasse seu like, você também compartilhasse e também você ative o sininho aí de todas, né? Para o YouTube comunicar a você que tem um novo vídeo, na verdade, né? Glórias a Deus. Agradeço a você por ter se inscrevido em nosso canal, por todos os inscritos no nosso canal, aqueles que amam verdadeiramente a palavra de Deus. Meus queridos, hoje eu quero deixar Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57. A partir do versículo 57. Vamos ler até o versículo 68, mas eu não vou ler tudo de vez. Nós vamos ler de acordo com o estudo, tá bom? Mateus capítulo 26, a partir do versículo 57. Fala assim: os que prenderam a Jesus conduziram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciões estavam reunidos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas afirmando. Afirmaram o quê? Este disse, este pronome Jesus, eles apontaram para Jesus falaram, este que está aí, ele disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, você não tem nada para responder a esses que depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, porém vos digo que em breve vereis, vocês vão ver, vereis, vocês. Ele se referiu aos sacerdotes e sumos sacerdotes. Vereis, nós temos que respeitar a colocação, a conjugação dos verbos. Senão, a gente nunca vai ter entendimento da revelação. Vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos mais ainda de testemunhas? Vós bem ouviste a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam, é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que bateu na sua face? Ou quem foi que te bateu? Meu querido, para nós que estamos começando a entender a revelação da graça de Deus, nós não podemos esquecer que o versículo 9 fala que os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam falso testemunho para condená-lo à morte. Você lembra que o sinédrio
lá de Israel, ele foi instituído pelo próprio Deus. Lá em Números capítulo 11, o Sinédrio, ele foi instituído pelo próprio Deus para ajudar a Moisés a levar todas as demandas do povo. Então, o que aconteceu? Números, no capítulo 11, o versículo 16 e 17, Deus fala que ele tiraria do espírito que estava sobre Moisés e colocaria sobre os outros 70, que Moisés devia escolher pessoas do bem, pessoas que tinham inteligência, capacidade, sabedoria para ajudar a Moisés nas demandas do povo. Então o Sinédrio foi instituído pelo próprio Deus. Ali começou-se a ser instituído o Sinédrio. Qual era a função do Sinédrio? Ajudar Moisés com as demandas do povo. Quer dizer, nós observamos que o Sinédrio, ele se tornou posteriormente como se fosse o STF do Brasil, o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil equivalia ao Sinédrio em Israel. Mas olha bem o que esse Sinédrio faz. O povo que devia ter o mesmo espírito de Moisés foi instituído por Deus 70 e mais um. 70 é que Moisés tinha que escolher, mais um, Moisés. Então era 71. Mesmo nos dias de Jesus, o Sinédrio eram 71 pessoas, 71 sacerdotes, sumo sacerdote. Então, quer dizer, nós observamos que esse mesmo Sinédrio, os principais sacerdotes e todo o Sinédrio buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Então, o que nós observamos aqui, meu querido? Nós observamos que quando esse Sinédrio era para ter o mesmo espírito que havia com Moisés, Deus ia compartilhar. O que é compartilhar? É estender. Então, quando Moisés pediu a Deus, porque ele estava cansado de tanta reclamação do povo, e ele pediu a Deus até o quê? Deus, se tu não agir de uma maneira que possa ajudar esse povo e a mim também, eu quero até que tu risque o meu nome aí do teu livro, porque eu não consigo. Não fui eu que gerei este povo, então me ajuda. Aí Deus manda então instituir 70 e mais um, quer dizer, 70 homens e mais Moisés, 71. Então este mesmo Sinédrio foi, lá de Números 11, foi aqueles que procuraram não, eles tramaram contra a vida do próprio Jesus Cristo de Nazaré, Jesus de Nazaré. Eles tramaram contra a vida dele, para quê? Buscavam falso testemunho contra Jesus para condená-lo à morte. Então, meu querido, condenar à morte. Olha bem o que você preste atenção, que no capítulo 26 aqui, de Mateus 60, o verso 60 ao 61, olha o que fala aqui. Olha, observe isso aqui, 60 e 61. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas por fim chegaram duas afirmando: este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Agora, meu querido, bastou as testemunhas tocar no assunto de que Jesus tinha falado posteriormente que ele iria derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias, só bastou isso. Por quê? Porque o que havia de mais sagrado para eles, bastou tocar no que havia de mais sagrado para eles. O que havia de mais sagrado para eles?
para os sacerdotes e sumos sacerdotes o templo. Por quê? Porque era ali que eles arrecadavam tudo o que eles precisavam para manter, vamos dizer assim, o seu roubo, para manter as suas trapaças, para manter o engano. Era no templo que era feito os sacrifícios e o povo depositavam os seus dízimos, as suas ofertas. Então os sacerdotes, eles usavam aquelas artimanhas, porque se o templo fosse derrubado, o que iria acontecer? Eles não iam ter mais aquela boquinha usada na política, né? Eles não iam ter mais aquela boquinha que eles estavam tendo. Então os sacerdotes, eles usavam aquela falcatrua, aquele sacrifício, aqueles trabalhos no templo. Então, os dízimos que eram levados ali, eles já havia tempo que eles estavam roubando, que eles estavam enganando o povo, que eles estavam manipulando o povo. Então, era tudo que entrava no templo que eles estavam mantendo o roubo, mantendo a falcatrua. Então, quando Jesus, essas testemunhas chegaram e falaram assim, olha, nós ouvimos esse homem dizer que ele iria derrubar o templo e em 3 dias ele ia reedificar. Não é isso que está escrito aqui? O que aconteceu, meu querido? O que aconteceu? Esses caras pediram a cabeça de Jesus. Bastou tocar no que havia de mais sagrado para eles e aconteceu o seguinte: foi aqui que eles pediram então a cabeça de Jesus. É aqui, meus queridos, é aqui, nessa passagem, nesse episódio, que você tem que relembrar Malaquias, capítulo 2. Olha o que diz Malaquias, capítulo 2, o versículo 7, 8 e 9. Vamos lá em Malaquias para você ver, prestar atenção, o que estava acontecendo aqui era isso aqui, ó. Malaquias capítulo 2, o versículo 7. Vamos ler. Malaquias 2, 7, 8 e 9. Olha só o que fala aqui. 2, 7, 8 e 9. Olha só. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. 8. Mas vós quem? Desviaste do caminho a muitos. Ele está falando com os sacerdotes, Deus está falando com os sacerdotes, mas vós, os sacerdotes, fizeram desviar do caminho a muitos, e vocês fizeram tropeçar na lei. Vocês quem? Os sacerdotes. Por quê? Porque é eles que foi instituído lá em Números capítulo 11 para ajudar Moisés nas demandas do povo. Aqui em Malaquias, o Supremo Tribunal Federal de Israel já havia sido constituído e era o Sinédrio, chamado Sinedrim no hebraico. Então, ele falou, mas vós desviaste do caminho a muitos, fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Então, meu querido, os líderes religiosos, eles citam Malaquias 3 e 10, mas eles não citam Malaquias 3, 2, quer dizer. Eles não citam o capítulo 2 de Malaquias. Por quê? Porque não interessa para eles. Porque não interessa. Então você veja bem, por que eles não citam Malaquias capítulo 2? Então, em Malaquias capítulo 6, 3 e 6 fala assim: eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vós quem? Os judeus, os sacerdotes. Por isso vós, ó filhos de Jacó, vocês não são consumidos. Tem um pastor no Brasil
que ele dá um estudo sobre o dízimo para garantir que o dízimo é válido mesmo na graça. É um pastor de uma grande denominação, igreja empresa, né? Um pastor muito conhecido, mas ele cita Malaquias 3:6. Ele cita assim: eu, Senhor, não mudo. Mas por que ele não cita a segunda parte? Ele usa eu, Senhor, não mudo para dizer que o Deus que instituiu o dízimo, ele não mudou e o dízimo ainda é válido. Beleza. Mas se o dízimo, que era alimento, hoje é dinheiro, se é válido e ele cita que é válido, por que não cita Malaquias 3:6 e a parte B do versículo que fala assim: por isso vós. Por que ele não ensina que o vós está na segunda pessoa do plural e é referente ou faz referência aos judeus e não às outras nações do mundo inteiro? Ou ele não conhece o vernáculo da língua portuguesa? Claro que conhece. Ele só não quer que você saiba a verdade e você continue pagando a ele quanto salário que ele recebe. Não só ele, mas toda aquela pompa, aquele, vamos dizer, sinédrio do século XXI. Então, meu querido, você observa que não só o versículo 10, nós temos que observar também o versículo 9. Eles dizem o versículo 10, mas olha o que diz o versículo 9 de Malaquias 3. Com maldição sois. Sois quem, gente? É os brasileiros? É americano? É ingleses? É os argentinos? É os franceses? Não. Aqui fala: vós, com maldições, sois amaldiçoado, porque me roubais, vós, a nação de Israel e toda a nação, vós, os sacerdotes e toda a nação. Então a nação de Israel não estava querendo levar mais os dízimos, porque os sacerdotes e sumos sacerdotes estavam pegando o dízimo e desviando para outras coisas. O dízimo era para sustentar a casa dos levitas e de 3 em 3 anos era para dividir com os pobres. É o retrato dos pastores de hoje. Os pastores de hoje estão pegando os dízimos, que hoje é dinheiro, o sistema religioso católico, apostólico, romano, transformou em dinheiro, e os pastores, junto com a sua diretoria, eles estão pegando o dízimo e comprando carros, mansões, aviões, fazendas, terras e mais terras, formando toda a sua família na melhor faculdade que existe, enquanto você, mais pobre, enquanto você que diz seguir esse povo, você fica mais pobre ainda. Então o que há, meu querido? Aquele sinédrio que foi instituído por Deus, quando você chega aqui em Mateus, aquele sinédrio se revolta contra Jesus, o Filho de Deus. Mas por qual motivo? Porque Jesus falou que iria destruir o templo, mas em 3 dias ele ia reedificar. Mas Jesus, ele estava falando do templo físico, sim, mas mais lindo ainda é que ele estava falando do templo espiritual, que era ele mesmo. Agora vamos observar em Mateus capítulo 27, 26 e 61, quando fala assim: este diz, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Então, o sistema religioso, eles não aceitam isso. Por quê? Porque é inconcebível para eles, é inconcebível para a religião viver sem a figura de um templo. Por quê? O verso 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste, porém vos digo que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então, quando ele fala vereis, isso era para quem? Era para os sacerdotes
Isto era para a nação de Israel, isso era para o povo de Israel, mas o sistema religioso, os futuristas, através de John Nelson Darby, 1830, ensinou a doutrina futurista que até hoje, 20 séculos depois, os crentes ainda estão esperando isso aqui acontecer. Mas por que estão? Porque para eles, a manifestação de Jesus, a manifestação que Filho do Homem era um codinome que Jesus tinha. O que é um codinome? Lembra qual era o codinome de Pedro? Pedro, você sabia que o codinome de Pedro era o quê? Você sabia? Qual era o codinome daqueles 3 discípulos que Jesus falou? Pedro, Tiago e João. Filhos de quê? Do trovão. Era um codinome. Qual era o codinome de Pedro? Simão Bar-Jonas. O que quer dizer Bar-Jonas? Bar, em hebraico, é filho. Então, Bar-Jonas era filho de Jonas. Então, o que acontece? Então, o codinome vem a ser um segundo nome que na nossa língua portuguesa, na nossa cultura, a gente chama de apelido. Então, manifestação do Filho do Homem era a manifestação de quem? Jesus de Nazaré? Não. Era a manifestação do Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré era antes da cruz. O Cristo ressuscitado foi depois da cruz. Filho do Homem era o codinome. Do mesmo jeito que Ezequiel foi chamado de filho do homem. Ezequiel foi chamado de filho do homem. Era um codinome na cultura judaica, era a coisa mais comum que existia. Então, meus queridos, se a pessoa ou um crente, qualquer cristão, quando estuda a Bíblia, se não entender todas essas coisas, a gente vai ficar enganado. Tudo que o sistema religioso quer é que a gente não aprenda a estudar a Bíblia. Todos os que aprendem a estudar a Bíblia e aprendem a fazer, vamos dizer assim, interpretação de texto, não fica no sistema. Por que não fica no sistema? Porque tudo que o sistema ensina é futurizar. Tudo que está na Bíblia, eles futurizam para o futuro. Já diz, né? Futuriza e futura é interessante. Então, eles futurizam, quer dizer, jogam para frente. Então, meu querido, para os religiosos, é inconcebível para a religião viver sem a figura de um templo. Então, por quê? Que o sistema, eles não vivem para Deus, eles vivem para quê? Eles vivem para eles mesmos, meu querido. O sistema religioso, eles não vivem para Deus, eles vivem para eles mesmos. Agora, Mateus 24, vamos observar aqui. Mateus 24, 1 e 2. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. E ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Ele perguntou ao discípulo. Na verdade, foi uma afirmação, né? Aqui está falando que ele perguntou ou fez uma pergunta, na verdade, ele fez uma afirmação. A pergunta que ele fez foi: não vedes tudo isso? Então, em verdade, aqui é uma afirmação. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, aquelas 2 testemunhas que falou que Jesus falou que ia derrubar o templo, não era Jesus com as mãos dele que ia derrubar o templo. O templo físico foi destruído com o juízo de Deus no ano 70. Agora, quem que destruiu o templo de Jesus? Foi ele mesmo? Não. Os judeus, o Sinédrio, entregou a Jesus para ser morto. Por quê? No versículo 64, o 65, fala assim: então, quando Jesus falou que eles iam ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu, sabe o que eles fizeram? Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Vós bem ouvistes a blasfêmia. Vós quem?
Todos os judeus que estavam ali presentes tinham ouvido Jesus falando que eles iriam ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então eles falaram, o sacerdote blasfemou, não precisamos mais de testemunho. Vocês bem ouviram o que ele falou, a blasfêmia que ele falou. Então eles disseram, que vos parece? E eles responderam, é réu de morte. Então alguns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem foi que te bateu? Em outras palavras, ainda abusaram de Jesus. Por que, meus queridos, aquele bendito templo tinha que cair? Por quê? Por causa de Hebreus, capítulo 8, o verso 1 e 2. Vamos ver por que aquele bendito templo tinha que cair? Aquele templo físico. Hebreus 8, 1 e 2. Olha o que diz aqui. O ponto principal de que nós estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou e não o homem. Meu querido, depois nós vamos ler o 10 até o 13. Você sabe de uma coisa? Eu estava observando uma coisa. Os ensinadores do sistema religioso, os pregadores, os pastores, líderes, eles podiam, pelo menos, ter a humildade de se humilhar, reconhecer que até hoje ensinaram as coisas erradas ao povo. Eles deveriam fazer a mesma coisa que os ensinadores da graça fizeram. Nós não tivemos dificuldade em reconhecer que nós ensinamos tudo errado para os outros, até o ponto de entendermos a graça de Deus. Você sabe por que esse povo não dá o braço a torcer? Porque senão eles vão ter que jogar os diplomas de teologia fora. Eles vão ter que pedir perdão ao povo. Eles vão ter que renunciar ao sistema religioso. Eles vão ter que se humilhar diante de Deus. Eles vão ter que reconhecer que não são tão inteligentes assim, que na verdade eles foram igual nós éramos, burros espiritualmente. Nós éramos mesmo, irmão. Os ensinadores da graça não têm dificuldade nenhuma de reconhecer que nós ensinávamos coisas erradas para os outros, porque nós não tínhamos entendimento. O povo, você sabia que muita gente hoje que diz que é cristão, eles andam ainda com Jesus de Nazaré de braço dado. Mas Jesus de Nazaré, meu querido, Jesus de Nazaré não era antes da cruz? Jesus não já ressuscitou? Ele não se tornou o Cristo ressuscitado ou ungido de Deus? Agora, ele não é o Filho do Homem que está sentado à destra de Deus? Para você dizer que você segue a Jesus de Nazaré, então significa que você ainda anda com a lei das ordenanças debaixo do braço. Aí você tem que reconhecer, então, para você, o Jesus de Nazaré ainda vive. Mas, meu querido, Jesus de Nazaré era aquele menino que nasceu no ventre de Maria, sofreu, foi humilhado, botaram a cruz de 72 quilos no ombro dele, segundo a tradição, cravos de 10 centímetros de tamanho. Então, se você segue a Jesus de Nazaré, então tem razão você dizer que você ainda vive debaixo da lei. Mas é inconcebível que você diga que você serve a um Cristo ressuscitado, a um Deus poderoso, e ainda continua praticando as ordenanças da lei da época de Jesus de Nazaré. Ele falou com os fariseus, com os judeus, com os sacerdotes e sumos sacerdotes, que eles veriam o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ele não falou que veriam o Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré é o sofredor.
de Isaías 53. Então, meu querido, olha, esses homens, é por isso que eles vão continuar ensinando errado, porque eles não têm a mínima audácia de reconhecer que ensinaram ainda continua ensinando errado ao povo, ensinando uma coisa que não é. Lembra do Denorex? É uma propaganda falsa. Quantos líderes religiosos que lê a Bíblia e não respeita a colocação verbal, não respeita o tempo verbal, não respeita o remetente, não respeita o destinatário. Eles não respeitam a linguagem de figura, não respeitam a linguagem da Bíblia, se é literal, se é figurada, se é simbólica. Desse jeito, o povo vai continuar praticando coisas erradas, porque os seus líderes não estão preocupados em ensinar a verdade ao povo. Estão preocupados em arrecadar cada vez mais, porque as suas contas bancárias não podem diminuir, as suas contas bancárias não podem secar. É por isso que esses homens não reconhecem que erraram, ou que continuam errado e continuam errando com respeito às revelações da palavra. Meu querido, olha o que diz agora. Por que aquele tabernáculo físico ele tinha que cair? Aquele tabernáculo, ele era o representante máximo do Sinédrio ou do Sinedrim. Ele era o representante máximo da lei. Era dentro daquele templo físico que era praticado todos os rituais da lei. Os templos físicos que estão de pé hoje, quando você entra lá dentro, você vai ver as mesmas coisas que era ensinado no templo da lei, dentro dos templos religiosos, está sendo ensinada dentro dos templos físicos que hoje existem. Talvez você nunca percebeu isso. Mas Jesus, ele não gostava de frequentar o templo físico. Ele saía lá dia de sábado, a si mesmo, porque o dia de sábado era o dia santo dos judeus. E Jesus, ele gostava de povo. Aonde o povo se concentrava, ali estava ele. Mas durante toda a semana, você via Jesus no Mar da Galileia, você via Jesus na beira da praia, onde tinha muita gente, você via Jesus nas roças, nas fazendas, por causa das plantações e das colheitas. Você via Jesus aglomerado aonde tinha gente, aonde tinha pessoas, era ali que ele estava, nas vilas, nas aldeias, nos cabsebres. Então, quando Jesus reunia em particular com alguém, é porque aquele alguém era especial. Mas templo, Jesus não ia para templo. E você já percebeu que todas as reuniões que é feita no sistema religioso tem que ser dentro de um templo físico. Mas do jeito que eles berram, do jeito que eles gritam dentro do templo, vê se eles fazem na rua. Vê se eles fazem aonde tem gente transitando. Não fazem. Por quê? Porque existe uma mística dentro do templo religioso. Então, meu querido, vamos olhar agora Hebreus, o capítulo 8, o verso 10 ao 13. Vamos ver o que diz aqui. Esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Olha, que agora não é mais escrita em tábua de pedra e nem é escrita num papel. Agora a aliança vai ser colocada onde mesmo? No entendimento. Tem alguma harmonia com João 4? Claro que tem. É em espírito e em verdade a verdadeira adoração. Não é mais no local físico. Lucas, capítulo 17, 20 e 21. Colocarei as minhas leis no seu coração, e em seu coração as escreverei. Mas o sistema não quer que Deus coloque nada nem na mente sua e nem no coração. Por quê? Você precisa ir lá no templo para ouvir o sermão do pastor. Mesmo que ele esteja ensinando a Bíblia errada.
mas você é obrigado a ir lá. Porque isso aqui, ó, você não aceita que Deus falou isso para você, mas falou para os ensinadores da graça e nós estamos seguindo a risca. O verdadeiro adorador de Deus não precisa mais, na graça, de um lugar físico determinado pelo homem para se ir adorar a Deus, porque agora é no nosso coração e é no nosso entendimento. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não mais ensinará jamais a cada um ao seu próximo. Por quê? Que na graça ninguém precisa mais ensinar mais a ninguém, do jeito que o tempo religioso faz. Parece que só quem tem o poder, quem detém o poder da verdade, não parece que é o pastor? Não parece que é o ministério? Parece não, que para a religião é, porque todos os membros daquela igreja, empresa, têm que ir lá para ouvir o pastor. O pastor mandar o cara andar de bermuda, ele anda. Se mandar andar de calça comprida, ele anda. Se mandar andar de chinela havaiana, ele anda. Se ele falar para largar a sua família para ir atender ele, ele larga. Se falar para ele tirar de 1.500, tirar 1.400 da ele, essa pessoa tira. Por quê? Porque para o sistema religioso, quem detém a verdade é os líderes e não é Deus. Mas nós, da Ensinadores da Graça, não. Nós, quem manda é Ele, é o nosso Senhor e Salvador, é Deus, o Pai de todos. E não mais ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um lá no velho Aion, na velha aliança era, precisava. Mas na graça não precisa. Olha por quê? Porque todos conhecem o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porém, pois serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados, e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Ei, o sistema faz isso com você? Ou eles continuam metendo medo em você? Metendo medo em você, dizendo que ainda você tem pecado. Dizendo que você é pecador. Sabe por quê? Porque você tem que continuar a contribuir. Você tem que continuar sustentando ele. Mas a Bíblia diz o contrário. Ou eu estou lendo uma outra Bíblia. Ou essa Bíblia que eu tenho é diferente da sua. Então analise Hebreus. Eu estou lendo Hebreus capítulo 8. A partir do versículo 10. Olha só. Pois serei misericordioso para com as suas iniquidades. E de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Agora olha o versículo 13, dizendo, nova aliança. O que é uma aliança? É um testamento? É um novo mandamento? O que é uma nova aliança? É um novo tempo? É um novo aion? Dizendo nova aliança. Ele tornou antiquada a primeira. Qual era a primeira aliança? A lei. Qual era a primeira aliança? O velho aion. O tempo da lei. Aquelas velhas ordenanças, antiquada a primeira aliança. Por quê? Aquilo que se torna antiquado, aquilo que é velho, passado e envelhecido, perto está de desaparecer. Perto está por quê? Porque Jesus ainda não tinha se manifestado, o Jesus ressuscitado, mas ele prometeu. Em Mateus capítulo 26, capítulo 16, o versículo 28. Ele prometeu aos israelitas, todos, que alguns ainda estariam vivos quando visse a manifestação do Filho do Homem vindo na glória de seu Pai. E a igreja, os religiosos estão esperando isso até hoje. Meu querido, o ano 70... foi a manifestação em glória do Filho do Homem. Foi no ano 70 que o juízo aconteceu. Para cumprir a Bíblia e se cumprir isso aqui, ó. A lei, ela desapareceu quando o juízo veio sobre Israel. Ah, mas não está na Bíblia. Não está. Foi descrito pelo apóstolo João, lá o livro de Apocalipse. Deus mandou escrever o juízo que iria acontecer em Israel. E de lá para cá, a Bíblia parou de ser escrita entre 69 e 70. Nós estamos no ano 2021. Se passou quanto tempo, então? Do ano 70
a 2021. Vamos fazer uma conta matemática rápida, então? 2021 menos 70 é quantos? 1950 ou 1951? Não é? O ano 70. 1951. Se passou esse tempo. E muitos, quer dizer, 20 séculos. E muita gente ainda espera Jesus se manifestar visivelmente. Mas ele mesmo disse, queridos, que o reino dele não se manifestaria visivelmente. Porque o reino dele, Lucas 17, 20 e 21, está dentro de cada um de nós. Ah, Alberto, e o que é o reino de Deus dentro de cada um de nós? Vá lá em Gálatas, capítulo 6, e os versículos. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. O que Gálatas fala? Gálatas, capítulo 6. É 5, não é? Capítulo 5. Olha o que é os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, meu querido, não é algo que vem de fora para dentro, não. Os dons era aquilo que vinha de fora para dentro. Os frutos, que é o reino manifestado em nós, ele exala de dentro para fora. Os frutos do Espírito é amor. Amor, ele está dentro de você ou fora. Você dizer se está fora, então você não vive o reino. A primeira característica de reino de Deus dentro de você, que Jesus que falou que o reino dele está dentro de nós. Primeira característica é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aprenda isso aqui, meu querido. Se você tem os 9 frutos do Espírito, contra essa aqui não há lei contra isso aqui. Então isso é o reino de Deus manifestado dentro de você. Então aquilo que se torna antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. E desapareceu, meu querido. Desapareceu. Então por que aquele templo tinha que cair? Por causa disso aqui. Agora veja Hebreus capítulo 9, o versículo 11 e o 12. Olha, observe isso aqui. Capítulo 9 de Hebreus 11 e 12. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Aquele tabernáculo antigo, ele estava com os dias contados, porque quando Paulo escreveu Hebreus, entre o ano 67 e 68, ainda estava de pé, porque o juízo foi no ano 70. Então ele falou, mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. O sistema não quer que você faça a interpretação correta disso aqui. Sabe o que o sistema continua dizendo para você? Que Hebreus 9 ainda vai acontecer. Ainda vai cumprir. Que isso aqui não cumpriu ainda não. Mas sabe por quê? Porque eles são novos, eles ficam velhos e vai morrer, e você sustentando eles e a família deles. Quando ele morrer, sabe quem vai assumir o pastorado? É o filho dele, ou alguém da família dele. Por isso, meu filho, eles criam impérios e mais impérios religiosos, porque aquilo ali, se você não sabe, eu vou falar, gera mais dinheiro do que certas empresas no Brasil. Você sabia disso? Tem pastores, líderes religiosos, que eles são mais ricos do que um empresário aqui no Brasil. Na verdade, esses pastores, eles não têm nada, né? Eles são os empresários da fé. Basta você dar uma olhadinha ao seu lado, faça uma pesquisa rápida no Google e observe lá. Procure saber a fortuna de cada pastor que você conhece aí
no seu estado. Procure saber qual é a fortuna. E eles não querem que você saiba interpretar texto, porque Deus dá o entendimento para quem busca o entendimento. Agora, meu querido, o sistema religioso, eles acreditam piamente que é inconcebível que possa haver adorador livre. Para eles, só pode haver adorador escravo. O que é o adorador livre? Aquele adorador de João capítulo 4. E o que é o adorador escravo? Aquele adorador que adora a Deus dentro dos templos religiosos. Aquele que precisa de uma religião, aquele que precisa de uma denominação, aquele que precisa de líderes humanos impondo regra na vida deles. Se eu achar muito rápido aqui, eu vou citar para você. Eu não sei se eu vou achar, meu querido, porque não está no script, tá? Mas eu quero dizer uma coisa a você. Deixa eu ver se eu acho aqui. João, o capítulo 5, é a partir do versículo 16. Eu vou ler a partir do versículo 19. João capítulo 5, a partir do versículo 19. Jesus respondeu, isso aqui trata acerca da vida por intermédio do Filho. Quer dizer, a vida por intermédio do Cristo ressuscitado, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é passado. Nós não vivemos e não pregamos mais Jesus de Nazaré. Deus precisou colocar esse título no filho dele enquanto sofredor. Mas depois não. Depois dele glorificado, é o Cristo ressuscitado, o Filho de Deus. 5 de João, a partir do versículo 19. Jesus respondeu-lhe, em verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, ele não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem ele quer. Você está entendendo isso aqui, meu querido? Você está entendendo isso aqui? Que não é o seu querer. Nós estamos pouco se lixando se você quer entender ou não. Porque o nosso dever é ensinar a graça de Deus. Mas não é o nosso dever colocar dentro do seu entendimento. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. O 22. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O que quer dizer a palavra juízo? Razão. O que quer dizer a palavra razão? Juízo. Então, meu querido, o Pai ninguém julga, quer dizer Deus. Mas o Filho, ele deu o poder do juízo. Então, o problema é seu. Se você quer acreditar ou não, não tem problema. Checkmate, eu vou terminar o vídeo. 24 e 25 de João 5. Preste muito atenção. E você só vai acreditar se quiser. 24 e 25 de João capítulo 5. Em verdade, vos, judeus, discípulos, em verdade, vos, segunda pessoa do plural. É muito importante respeitar isso aqui. Que quem ouve a minha palavra e crê, esse quem, meu querido, é condicional. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou,
tem a vida eterna. Não vai ter, não. Tem a vida eterna. Mas a religião ensina que vai ter, que nós vamos ter, nós vamos obter pelos nossos sacrifícios de entregadismo, de dar oferta ou não. Nós vamos ter. Mas aqui está dizendo o contrário. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou, não vai passar. Passou da morte para a vida. Olha como é que está tudo errado, o sistema religioso. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Analise isso, e depois você faça a sua interpretação. Contra isso aqui, meu filho, não há como refutar a palavra de Deus. Você acha que ainda vai chegar? Jesus está falando aqui que já chegou. O sistema religioso ensina você que você ainda vai ter a salvação? Não. Aqui diz que você já tem. Tá bom, meu querido? Fique na paz. Aprenda cada dia mais. Amém? Fique com Deus. Graça e paz. Amém.